Eu costumo dizer que um dos assuntos preferidos dos jantares inteligentes é falar mal de religião. É chique afirmar que as religiões são opressoras e atrasadas. Destruir a fé é um passatempo de intelectuais cheios de razão. Enquanto isso, pregamos a harmonia entre as crenças e o debate patina no lugar comum. Deus, por sua vez, segue alheio à banalidade e continua sendo um dos conceitos filosóficos mais elegantes. Para se falar de Deus, é necessário ser de fato inteligente, e isso é que o senso comum não imagina. Eu me chamo Ítalo Fasanella, sou pai de 6 filhos, casado há 23 anos, e sou fundador de uma comunidade católica. Bom, meu nome é Ed René Kivitz, sou pastor de uma igreja batista, tradição reformada, histórica. Minha graduação é de teologia, fiz mestrado em ciências da religião. Tenho 2 nomes. 2 nomes? Eu tenho um nome de batismo, que é Libertad, de família espanhola, e tenho um nome que eu recebi num ashram lá na Índia, de um mestre Osho, que é Bhavya. É Ma Dhyan Bhavya. Ma quer dizer senhora de si, Dhyan quer dizer meditação, e Bhavya é potencialidade. Então, meu caminho seria desenvolvimento da potencialidade pela meditação. Meu nome é Jaime, eu tenho 46 anos, sou casado, sou pai de 2 filhos, trabalho com informática, sou gerente de TI. Em termos religiosos, eu não tenho nada. Você é ateu? Eu sou ateu. Sempre foi? Não, foi um processo de crescimento. Tá. Falar de religião é sempre caminhar entre a fé e a razão. Deus talvez esteja pouco ligando para as nossas interrogações. Isto se Deus existir, é claro. Tem uma história legal dos rabinos, né? Os rabinos ficaram a noite toda discutindo se Deus existe, se Deus não existe, e concluíram que Deus não existia. Aí, pela manhã, um acordou, procurou pelo outro na casa, não achou, encontrou lá fora no jardim. Falou, o que você está fazendo, rapaz? Estou fazendo a minha liturgia. Falei, mas nós concluímos que Deus não existe. Eu falei, o que Deus tem a ver com isso? Nelson Rodrigues, aquele dramaturgo, costumava dizer que quando você tira a imortalidade, a gente cai de 4. Sim. Quer dizer, então a gente é só bicho. Um bicho metido a besta. Tipo uma abelha mais complexa. Assim. É, uma abelha que fez Harvard. Então a gente tá tipo aqui fazendo um mel chique. É um mel shake. Teve um cursozinho de férias que eu devo ter feito com 5 ou 6 anos. Comecei a ler a Bíblia e algumas coisas não faziam sentido. Logo no Gênesis, assim, eu não estou entendendo isso aqui. Onde veio a mulher de Caim? E de onde veio o resto das pessoas? Né? Foi a primeira pergunta que eu fiz pro pastor. O que ele te falou? Isso é um mistério de Deus. Enche o saco, menino. Isso é um mistério o mistério de Deus. O ateísmo se agarra às coisas concretas. No seu mundo, não há espaço para abstração, nem vontade de penetrar no mistério. Entre Abraão e Darwin. Darwin, sempre Darwin. Você acha que é melhor ser ateu? Eu acho que é melhor ser ateu. melhor. Você acha que quem é religioso, do teu ponto de vista, está embarcando num bonde errado? Toda religião é válida? Para o Jaime parece que nenhuma delas vale coisa nenhuma. Toda religião está certa? Talvez não seja a questão do certo ou do errado. Se eu partir do ponto de vista da família humana, todos somos seres semelhantes. E se uma religião favorece uma convivência pacífica, de respeito ao semelhante, independente das suas opções, eu acho que isso tem um valor. Imagina que um dos seus filhos, então, tua filha resolveu casar com alguém que é do candomblé e quer fazer um ritual de casamento no terreiro, tudo bem? Doutrinariamente eu não aceitaria. Ou seja... Eu estou chamando de doutrinariamente, na prática eu não aceitaria.
Mas não significa que há uma falta de respeito ao culto e, sobretudo, às pessoas. Mas não acaba sendo um respeito meio vazio esse? Aparentemente sim, mas eu penso que é possível uma existência pacífica, porque eu venho... Não, pacífica sim, contanto que um mora na Zona Leste e outro na Zona Oeste. Não, mas eu venho de uma família espírita. Mas você não ia gostar que, de repente, tua filha case numa sinagoga ou num terreiro? Sim, pessoalmente eu não gostaria. Toda religião é válida, mas ela é válida até o momento em que ela não interfira no meu cotidiano. Com medo de sermos vistos como intolerantes, evitamos briga e brincamos de relativistas, dizendo que cada um tem sua verdade. Mas diante de problemas concretos, os conflitos logo aparecem. A última vez que eu me vi nessa situação, eu tomei um pau lascado, que eu falei que não era, que eu achava que tinha religião que fazia mal, experiência religiosa que fazia mal. Existe uma contradição entre as religiões. Se você faz uma opção por A, você não pode tolerar o B. Eu estava na Bahia num congresso de diálogo interreligioso. Eu não consigo entender como que um padre reza uma missa e coloca o pai de santo dentro do altar e lava a escadaria da igreja do Bonfim com as entidades e Jesus no meio. Para mim isso é uma confusão lascada. E a conclusão foi que o auditório reagiu dizendo que eu era um sulista, burguês, fundamentalista, branco e que não respeitava machista. A diversidade cultural da Bahia. Então. Falei, não é uma questão de respeitar a diversidade cultural, é de perceber que existem lógicas em choque. Sim. Eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer que há experiências religiosas que são nefastas. Então, Ed, você está dizendo que não dá para se ter um convívio sempre pacífico entre as religiões? Não dá. Vai entrar em choque, não é possível dizer assim, legal, é o que você estava falando. Eu respeito, mas eu não respeito. Eu tolero. Eu acho que você está equivocado, às vezes, mais do que equivocado, eu acho que você é um idiota, mas porque nós somos civilizados, nós vamos repartir o pão. Por termos caracteristicamente diferentes, precisamos de coisas diferentes. É a importância de cada religião, inclusive, porque eu acho que responde a tipos, eles dão caminhos, dão regras, que para cada um... Quando eu conheci, por exemplo, o Osho, que não é religião, para ele deve estar assim, não me coloque como religião, né? Não é religião. O que é, então? Não, ele é um pensador que propõe a meditação como autoconhecimento, e a partir do momento em que eu me conheço melhor, eu me equilibro mais, eu expando isso para quem está junto e vamos com isso aumentando. Da dificuldade de enfrentar os conflitos inevitáveis entre as crenças, brota uma espécie de religião autossustentável. Bhavya, como que a gente faz para falar com Deus? Eu não consigo muito, eu não consigo nada ver esse Deus, uma coisa fora, como uma entidade. Então você é ateia também? Jaime, tem uma parceira aí. Então vamos lá, o que é que define ser ateia? A negação da existência de Deus ou de qualquer Deus, deuses. Ele é ateu, ele só acredita na matéria, suponho. Né? Não, eu não. Tá. Eu não. Isso vamos marcar a diferença. Então, vamos marcar a diferença, porque tem outras forças em que eu acredito. Você é uma animista? No sentido que você acredita que existe uma espécie de alma do mundo que move tudo? Mas não é uma pessoa, não essa alma. Pessoa. É o que, assim? É uma... Energia. Uma energia. Uma energia. Uma energia. É muito um caminho, assim, interno mesmo. De procurar toda essa sabedoria, toda essa maestria dentro de mim. O que a gente conhece quando se conhece? Conheço meus instintos, minhas aspirações. Conhece. E até muitas vezes você começa a perceber de onde você está agindo. Você está agindo da raiva, você está agindo da vingança. No momento que você conhece esses mecanismos, você consegue respirar e poder enxergar outras possibilidades. Você vai me falar, é muito mental? É uma coisa mental. Não é meio desumanizador essa coisa de não querer ter raiva? A raiva, ela faz parte. Isso de falar assim, me iluminei, acabei com a raiva, com o ciúme, isso é mentira. Sei. Isso está presente, faz parte do ser humano. Agora, existe uma diferença quando eu ajo a partir daí. E se sua irmã, sua prima tomar seu marido? Já tomaram. Que ótimo! Foi sua prima ou sua irmã? A melhor amiga, minha irmã. Sempre a melhor amiga. Você não ficou com raiva dela? Nossa, no primeiro momento. Então, mas eu não fui lá bater nela. Chegar lá e
E por que não pode fazer isso? Eu acho que dá para ser diferente, resolver diferente. No final das contas, religião é só autoajuda. É a impressão que eu fico um pouco depois da nossa conversa aqui, desse primeiro momento. Eu compro esse pacote aqui, se serve para mim, tudo bem. Se eu resolver ser do candomblé, tudo bem. Se eu resolver ser judeu, tudo bem. Fazer aborto, tudo bem. Se eu resolver não fazer, tudo bem. Entende o que eu estou dizendo? Uhum. Nesse afã de todo mundo se entender bem e se amar e conviver, acaba sendo uma espécie de autoajuda. A religião se encontra em xeque. Não há como todos estarmos certos em nossas escolhas. Ou só um está certo, ou todos estão errados. Sem isso, a religião deixa de servir como forma de interrogar a condição humana. Sem isso, a religião se transforma em uma maneira civilizada de encontrar conforto. Jesus, Buda ou Dalai Lama se tornam consultores de sucesso existencial. Sob um certo ponto de vista, todo mundo é ateu com a religião alheia, né? A única diferença de mim é que eu adiciono um a mais. Ou você diria pra mim, a diferença entre nós dois é que eu sou ateu de um Deus a mais. Um Deus a mais. O seu. É verdade. Não só de pão vivo homem, mas também do verbo. Do verbo. Vou brindar com o suco, porque eu não bebo nada de álcool, nada. Bom, a gente se perdoa. Sim. Você, Ítalo, que experiência religiosa é essa que você teve? O que aconteceu? Você viu um milagre? Não, talvez poderíamos chamar de um milagre de uma transformação da minha vida. A questão da separação dos meus pais não foi o grande motivo, mas eu acho que colaborou para que eu tivesse uma adolescência, uma juventude um pouco mais rebelde. Mas uma rebeldia, assim, muito, talvez, rancorosa, ir contra tudo e todos, contra o mundo. E aí você começa a aprontar muito. Aí eu comecei a beber, comecei a fumar, a juntar comprimidos com bebida, em excesso. Começamos a entrar na maconha. Eu sempre acreditei em Deus, mas Deus, um Deus longe, distante. Mas algo começou a mexer dentro de mim e começou a me dar alguns outros critérios na vida, né? Aquilo que eu vivia, alguns valores, começaram a perder sentido. Você é um Lázaro? Em que sentido? Estava morto e ressuscitou? Sim, nesse sentido, com certeza. Eu me senti assim, uma vida nova. Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Assim disse Jesus a Maria, antes de ressuscitar Lázaro, morto há 4 dias. Na fé cristã, somos todos Lázaros. Outra passagem bíblica que trata do renascimento para uma nova vida acontece quando Paulo está a caminho de Damasco. Ao cair de seu cavalo, Paulo recebe a visita de Jesus e se torna cristão. Ed, você acha que falta o Jaime pegar o caminho de Damasco? Não, acho que falta o caminho de Damasco pegar ele. A discussão racional a respeito da fé é uma perfumaria. É uma distração e é uma evidência de busca. Eu vejo isso em mim, eu discuto muito racionalmente a minha fé, eu convivo com muita dúvida, mas as minhas dúvidas não me impedem de crer. Eu tenho tudo para ser ateu, mas eu não consigo ser. Eu reparei. Eu reparei. Muitos elementos... Eu falei para você que as mesmas angústias que você tem, eu tenho, mas não me impedem de crer. Uhum. Então eu acho que a experiência espiritual, ela acontece. Mesmo quem nega a Deus convive com Ele o tempo inteiro, nem que seja para negá-lo. Na hora de compartilhar o pão aparece uma questão fundamental. Dizer que é Deus quem escolhe os que creem significa dizer que os ateus não são escolhidos. São os ateus que não acreditam em Deus? Ou Deus que não acredita nos ateus? Os seres humanos creem em alguma forma de sobrenatural. Desde a pré-história a gente tem índices disso. Você acha que esses caras estão tudo viajando na maionese? Eu acho. Alguma tribo que não teve contato com a civilização, no meio do Quênia, vê passar o avião e procura uma explicação dentro do conjunto de crenças dele. O que falta a eles? Falta o conhecimento. Então ele procura encaixar aquilo que ele viu dentro do pequeno universo dele. Então você prega o ateísmo. Você prega o ateísmo no sentido de que
Fé é falta de conhecimento. Sim. Nos jantares inteligentes, a religião é ilusão e Deus está morto. Religião não define caráter. Mas define QI? Não define QI também. Não define QI. Você não se torna automaticamente burro por acreditar no grande pão de mel cósmico que vive na nebulosa do cavalo. Pão de mel? Aí você exagerou. Eu adoro pão de mel. Mas aí você É exagerou. uma religião que eu pretendo fundar, o grande pão de mel cósmico. Nos jantares inteligentes não se crê em Deus, mas na nutricionista. O ateísmo ataca Deus, mas seu novo oráculo é a ciência. Bem que o filósofo Nietzsche avisou que a próxima parada seria a fé na ciência. O que você acha desse argumento do pão de mel cósmico como absurdo da religião? É um exagero, né? Você falou brincando. Dizem que religião não se discute. Talvez essa seja uma maneira de evitar os impasses que surgem quando se fala de religião. Imagina que tua filha resolveu casar com alguém que é do candomblé. Na prática, eu não aceitaria. Não é uma questão de respeitar a diversidade cultural, é de perceber que existem lógicas em choque. Diante do problema, algumas soluções parecem as mais simples. Uma delas é associar religião à ignorância. O que falta? Falta o conhecimento. Fé é falta de conhecimento. Sim. Outra maneira de fugir do conflito é investir na espiritualidade, essa espécie de religião autossustentável, que nos protege da angústia e ao mesmo tempo das críticas, onde todos são aceitos, onde todo mundo é bonitinho. É o que, assim, é uma... Energia. Eu colocaria como uma energia. Uma energia. Deus é uma das maiores preocupações humanas. Por isso a filosofia faz perguntas sobre a religião. No século XVII, por exemplo, um filósofo muito famoso chamado Blaise Pascal, matemático, ele fez um argumento onde você tem um católico, então crente, argumentando com um libertino, como se falava na época, que é um descrente, em que ele tenta provar, então, para o descrente, no primeiro momento, que é racional apostar na existência de Deus. Se você investe na existência de Deus e você morre, e Deus não existe, morreu, acabou. Se você investe na ideia que Deus existe, e chega lá, Deus existe, então você investiu um pouco e ganhou a eternidade. Se você investiu na ideia que Deus não existe, e não viveu segundo a vontade de Deus, morreu, chegou lá, topou com Deus, ele falou, agora você vai pagar o que você fez. Na realidade, o nome desse fragmento na obra do Pascal é infinito nada. Toda vez que você aposta contra o infinito, você perde. Né? Tem um detalhe que, em geral, escapa na famosa aposta de Pascal. O libertino concorda com o filósofo que, do ponto de vista de uma aposta, é melhor acreditar em Deus. Mas ainda assim ele não consegue ter fé. Pascal então responde, não é a razão que leva a Deus, mas é Deus quem escolhe os que vão conhecê-lo. O caminho de Damasco talvez não seja para todos. Há pouco o Jaime fez uma comparação entre igrejas, crenças e, por exemplo, a religião do pão de mel cósmico. Isso, o grande pão de mel cósmico. O que você acha desse argumento do pão de mel cósmico como absurdo da religião? Eu acho que ele não é um absurdo da religião, eu acho que ele é um absurdo da condição humana. A ciência também já acreditou em pão de mel cósmico. Né? Então a ciência mudou de ideia, não só a igreja mudou de ideia, a ciência muda de ideia. Por definição, a ciência tem que mudar de ideia. Se ciência é a descoberta da realidade, decifrar a realidade, então ela vai mudar de ideia. Então quando ela muda de ideia, a gente vai dizer, pô, aquilo que ela deixou para trás é pão de mel cósmico. Então eu acho que a condição humana é passível de acreditar em qualquer coisa, inclusive pão de mel cósmico. Mas daí a comparar a crença em Deus na crença no pão de mel cósmico é um exagero, né? Você falou brincando. Me fala mais sobre isso. Porque assim, se você pega a crença em Deus, você tem civilizações construídas a partir da crença em Deus. Você tem processos históricos, você tem
argumentos plausíveis tanto quanto. Às vezes também eu acho que a discussão Deus existe ou Deus não existe, voltando à história dos rabinos lá de manhã, acaba sendo uma discussão para ver quem tem o melhor argumento ou quem é mais inteligente, mas não afeta a realidade de Deus, entende? A condição humana vai acreditar em qualquer coisa, inclusive na ciência. Falar de religião para além do senso comum envolve riscos. Podemos descobrir que, em situações concretas, o convívio entre as crenças não passa de uma farsa. Quando se discute Deus com palavras de ordem e frases feitas, perdemos de vista a tradição que as grandes religiões carregam. Por outro lado, se Deus é pão de mel, não há o que debater. O ateísmo militante revela sua face pueril. Você acha que a gente poderia dizer que a angústia também é um caminho para Deus? A religião pode se tornar o conforto, uma espécie de muleta para viver. A religião pode tornar a vida mais difícil pelo temor do pecado, pela culpa e a perspectiva do inferno. A religião não torna a vida mais fácil. Ela a torna mais misteriosa e dramática. Crer ou não crer? Jaime, depois dessa nossa conversa hoje, você sai mais ateu do que entrou aqui? Reforçou a sua hipótese de que as religiões são, na realidade, crenças sem substância? Reforça. Tudo que a gente debateu, tudo que me fez pensar mais, mostra que potencialmente eu estou no caminho certo. Você acha que ser ateu é mais fácil? Eu acho que sim. Porque nós que seguimos uma religião, apesar de toda a liberdade que a gente segue, mas existe uma pressão moral para a gente se manter dentro de uma linha, dentro de uma ética, e que nem sempre é fácil, né? Agora, quando eu não acredito e não tenho parâmetros que devem me guiar, eu penso que é mais fácil. Então, no final das contas, ao contrário de ser mais difícil, é mais fácil ser ateu. Sim. Gozado, eu tenho a sensação que é mais solitário também. É mais assim, eu sozinho tenho que dar conta de mim. Então, pode ser mais fácil, tudo, mas é mais... exige, eu acho que uma força maior. Percebo, assim, pessoas que eu convivo, que tem aquela coisa... Pode deixar, porque Deus vai resolver por mim. Não, eu vou ter essa força, eu vou receber ajuda na hora certa. Eu acredito nisso. Então eu percebo que, ao mesmo tempo, é um amparo, sabe? É uma coisa assim de alguém te dando a mão. Eu tenho uma imagem que eu vivi, eu tinha 5 anos, fui atravessar a rua, segurando na mão do meu pai muito alto, com aquela capa balançando. Eu nem olhei se vinha carro ou não, porque era tão certo que ele ia me guiar e ia atravessar na hora que ele podia, que, sabe? Então eu sinto assim que tudo bem, não tem talvez essa cobrança, não sei o quê, mas é um caminho mais solitário e, portanto, exige mais de você com você mesmo. Você concorda? Tem que se bancar com mais... Não, porque eu não penso na experiência religiosa como segurar na mão do papai para ele atravessar a rua comigo. Eu penso na experiência religiosa como um caminho para eu aprender a atravessar a rua. Eu acho que toda experiência religiosa que mantém dependência e mantém infantilidade, ela é nociva. Sei. Né? Então não tenho essa percepção. Você acha que a gente poderia dizer que a angústia também é um caminho para Deus? Eu acho que é o único caminho para Deus. Não só pode, como é o único? Eu acho que é o único. Qual o problema da religião? A vida não combina com religião. A complexidade da vida, da existência humana, da realidade do universo, da própria alma humana, da interioridade humana, isso é tão complexo que não cabe em nenhum sistema religioso. Em algum momento não vai bater. Aquele sistema organizado que lhe ofereceram, quando você começa a viver, não vai bater, e quando não bate, você é jogado na angústia. Ou você vai para a alienação e para a negação, ou você vai para o ceticismo completo, ou você tenta fazer uma síntese dessas possibilidades. A religião pode se tornar apenas uma defesa ao flertar com o relativismo e o existencialismo,
e assim ficar chique. Uma forma de fugir do vazio que nos espreita. Muito bem. Que bom. Obrigado. Deus abençoe vocês. Inclusive o Jaime. Amém. Obrigado. Obrigado. Em que acreditar? Em Jesus? Em Buda? Na ciência? Em energias? Mas religião é mais do que um manual de autoajuda. Ela é uma forma de pensamento no deserto, um grande encontro com o nada. E é justamente nesse nada que está a revelação. Para um tema tão controverso, eu esperava um pouco mais de embate, de choque, de conflito. Me incomoda a estar ao lado de um ateu. Eu diria que talvez eu seja a parte mais disposta a aprender. Enquanto isso, eu fico com as evidências que existem, ou seja, nenhuma. A pessoa está além, sabe, da religião que ela pode professar, do partido político, tudo, tem uma coisa que é de uma integridade que independe disso. Eu acho que eu gostaria de falar isso, que o debate a respeito da fé em Deus, ele acaba sempre se degenerando para uma crítica a respeito da religião.